Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio dessa palavra. Palavra que é poderosa para nos levar além, palavra que é poderosa para fortalecer o nosso coração e que ela sirva de bálsamo para esses momentos que podem causar muita dor, que ela possa servir mesmo, irmão, penetrando no fundo do seu coração, minha irmã, como um refrigério, um alívio. Vamos lá? Vamos para nossa breve conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler com vocês a partir do verso 22 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente o Nazareno ao realizar milagres. Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois elas não podem mantê-lo sob o seu domínio. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Uma palavra poderosa, uma palavra que pode nos fortalecer. Aqui é Pedro pregando, Pedro pregando a nação de Israel, como vocês viram, ouçam, nação de Israel, e eu digo a vocês, ouçam, povo do canal Alisson, ouçam todos aqueles que me ouvem, ouçam, povo de Deus, povo lindo de Deus. Essa mensagem ela é poderosa, irmãos, justamente porque ela vem justamente depois do derramar do Espírito Santo. Ali é um cumprimento de promessa na vida de Pedro. É um momento em que ele relata fatos que não podem ser negados pela história, que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e que houve um derramar do Espírito Santo. Os israelitas viram os simples pescadores falando em outras línguas e acharam que eles estavam bêbados, sem saber que era o poder de Deus. E Deus levantou naquele momento ali Pedro para trazer essa palavra, explicando o que estava acontecendo, explicando o que haveria de vir e justamente qual era o plano de Deus, justamente por meio de Jesus Cristo, aonde se cumpriria todas as palavras. Jesus é o sim e o amém para todas as coisas. Em Jesus todas as promessas se cumprem, em Jesus todos os desígnios eternos e todo o propósito é estabelecido para a glória do nome de Deus. E mediante isso eu quero fazer as aplicações pertinentes, aquilo que é essa palavra, contemporalizando, trazendo para a nossa vida. Pedro começa a pregar logo depois daquele momento assim, que ele cita Joel. Ele fala, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quantas pessoas têm precisado de salvação? Quantas pessoas têm andado sem rumo? Quantas pessoas precisam de ajuste em algumas partes da sua vida para que possam romper ciclos? Povo de Israel, escute, versículo 22. Deus aprovou publicamente Jesus Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Meu irmão, eu já logo vejo algo poderoso aqui. O que? A aprovação de Deus sobre uma pessoa. Logicamente nós estamos falando de Jesus, mas Jesus passou pelo limo, meu irmão, passou pela labuta. Ele trabalhou para isso. Não foi algo simples e nós vamos chegar lá. Mas a aprovação, ela gera realização. Ou seja, a aprovação de Deus, ela gera resultados em nossa vida. Olha, Deus aprovou publicamente Jesus ao realizar milagres. As realizações demonstram, logicamente, que Deus aprovou alguém. E é a intenção de Deus que nós venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida. E o que precisamos fazer, Alisson? Provérbios 16, versículo 3, diz o que nós devemos fazer. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas como nós fazemos isso, irmão? Olha, todo homem, toda mulher de Deus vai passar por um lugarzinho onde eles não querem passar. Em Mateus capítulo 4, no versículo 1, a palavra fala como começou o ministério do Senhor Jesus logo depois do batismo.
Logo depois que Deus falou, este é o meu filho, a quem eu muito me agrado, no Rio Jordão ali, quando João Batista o batizou. Ali tinha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. Ouviu-se uma voz do céu, uma manifestação poderosa, pública, de honra, a qual poucos tiveram, irmão. Na verdade, só Jesus, a palavra. E essa voz falava sobre o Filho. O Pai, o Espírito e o Filho estavam ali presentes diante de todo Israel ali, de grande parte de Israel, toda não. E o que aconteceu logo depois? Mateus 4:1 fala: o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espírito, deserto, diabo. Foi o Espírito Santo, o próprio Deus Espírito, que levou o próprio Deus Filho para o deserto. Deus também passou pelo deserto, irmão. Então toda a honra de Deus é precedida pelo deserto. Ou seja, tem um deserto antes da honra, depois de resistir ao diabo, depois de sentir fome. E foi com essa finalidade, para que ele fosse tentado. Só é aprovado quem é tentado, irmão. Quem passa pela tentação. A palavra fala que depois que ele resistiu o diabo, os anjos vieram e serviram um banquete a ele. Tiago 4:7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E como que eles fizeram isso? Tiago fala um pouco antes, submetam-se a Deus, submeta-se à palavra. Olha, no versículo 23 fala, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. E como que é feita essa entrega, irmão? Bom, ela é voluntária. E aqui é onde entra toda a nossa ação, aquilo que nós devemos fazer, irmão. Olha, a justificação por meio de Jesus, por meio da obra, é algo que nós fazemos apenas crendo, apenas como confissão. Confissão dos nossos pecados por meio do arrependimento e confissão da fé na palavra. Mas a santificação, que é justamente que fala do deserto, que nos leva a esse momento de entrega total ao Senhor, ela é uma ação que vem por meio nossa. Quem crê no plano de Deus, irmão, se entrega a Ele. Quem sabe que Deus tem um plano para ele, vamos ler novamente a palavra. Ele foi entregue conforme um plano pré-estabelecido por Deus. Efésios 2:10 diz que nós fomos salvos, 8:9 fala que nós somos salvos por meio da graça, para que nós não venhamos a nos gloriar por meio das obras que nós fazemos, mas que em Efésios 10:10 fala que nós devemos andar nas boas obras que de antemão Ele preparou para nós, para que nós andássemos nela. Essas boas obras falam justamente de uma obra de santidade. Quem crê no plano de Deus se entrega a esse plano, se entrega a essas boas obras. E nós temos a santidade aperfeiçoada ali, irmão. Olha, em João, capítulo 10, isso aconteceu até com mestres, irmãos. João, capítulo 10, versículo 27. Diz o seguinte, versículo 17, me perdoa, irmãos, a referência. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. E qual que era o propósito da entrega do Senhor, irmão? Várias. Remissão dos pecados, a redenção que nós alcançamos por meio da cruz dele, acesso ao Pai, o direito de nós sermos ouvidos e Ele nos ouvir, o Espírito Santo em nós, acesso a esses desígnios e esses propósitos. Irmão, as riquezas gloriosas espirituais em Jesus Cristo por meio da cruz são ilimitadas. Nós vamos descobrindo na leitura da palavra dia após dia. Então, ele se entregou por um propósito muito maior, um propósito a qual o Pai tinha pré-estabelecido. E olha o que a palavra fala, um plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Ainda estamos no versículo 23. Seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Aqui nós vemos um atributo, pouco falando de Deus, a pré-ciência. Ele já sabe de todas as coisas antes de acontecer, porque Ele é um Deus que está no passado, no presente e no futuro. E quem o conhece sabe que Ele não erra, meu irmão, ao escolher alguém. Isso traz uma segurança ao nosso coração, não é verdade? As suas fraquezas, os seus limites,
as suas crenças limitantes, os nossos devaneios, as nossas vontades de desistir. Tudo isso ele já previu. Tudo isso ele já sabia que aconteceria, irmão. Quem o conhece sabe que ele não erra ao nos escolher. E é nessa caminhada que ele vai nos mostrando isso. Então você não pegou Deus de surpresa quando você falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou pregando aqui para pessoas que a vontade de desistir foi aumentando, mas eu quero te dizer, meu irmão, desistir não faz parte dos planos. Minha irmã, desistir não faz parte dos planos de Deus. Ele sabia. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você suporta a sua cruz. E ele sabe também da dificuldade. E ele sabe que isso mostra amor para ele. Por isso ele o ama. Você está retribuindo um amor que já foi dado. E aí isso provoca, eu não sei se tem como aumentar, mas eu creio que não. Mas provoca ainda assim, sabe, mais experiências de amor, para que possamos mergulhar nesse oceano profundo e ter mais experiências de amor que são real. Quem vive elas sabe. Elas ficam latentes em nosso coração, gerando dentro do nosso ser sentimentos vivos, a qual produzem ainda mais vontade de honrar ao Pai. E o Pai honra aqueles que o honram. Isso aconteceu na vida de Jó. Jó sofreu. Deus confiava, entregou ele, deu uma permissão para que Satanás viesse tocar em todas as áreas da sua vida, levando ele a um nível de sofrimento pouco experimentado por poucos. Eu creio que somente Jesus talvez tenha sofrido como ele. É verdade que muitos homens de Deus relatados na Bíblia sofreu muitas mulheres. Mas no final das contas, sabe o que ele fala, Jó? Jó capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não podem, por quê? Porque ele tem pré-conhecimento, irmão. Então quando ele colocou algo no teu coração, quando ele colocou aquele teu querer lá, ele já sabia. Sabia do espinho na caminhada, sabia do deserto que você atravessaria, sabia que você ia querer voltar para trás, aí que você ia olhar para um lado, para o outro e ia ver só areia, que as miragens iam tentar desviar o caminho. Mas ele providenciou também alguns oásis, alguns alívios, que saciam temporariamente, mas que geram dependência nele. Então ele sabia, irmão, ele não erra ao escolher alguém, não erra. Olha, e a palavra continua falando: com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. A expressão pregaram na cruz mostra para mim o sentido profético dessa palavra. Por quê? Jesus, ele operou tudo aquilo que Pedro está falando, maravilhas, sinais, tudo aquilo que Pedro está pregando. Sabe, Deus realizou por meio dele, deu plenitude do Espírito Santo, mas ele desceu para ser pregado na cruz. Era dali que viria a redenção, que Deus poderia rasgar a escrita de dívida do meu e do seu pecado. Então, Deus transforma aquilo que é maldição em bênção, primeiramente eu aprendo. Mas Deus usa, meu irmão, tudo que está ao nosso redor para cumprir a palavra que Ele estabeleceu sobre nós. Deus usa a ignorância de alguns. Olha o que Ele fala: com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. E Ele também usa a maldade de outros. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Consegue perceber? Então tudo isso que está acontecendo ao seu redor, tudo isso, toda afronta, toda humilhação, toda chantagem emocional, todo o desespero de alguns, toda a ignorância, eles não ouviram o que você ouviu. Quando você estava lá no quarto, eles não tiveram a experiência que você teve. Não tiveram, eles não estavam lá quando nós ouvimos a palavra. O coração deles não ardeu, são ignorantes e talvez vão agir na maldade, irmão. Por quê? Não conhecem a cruz que nós carregamos, não conhecem a cruz que você carrega, meu irmão.
E agora saiba que Deus usa quem Ele quer. Jó 23:13 diz que se assim Ele quiser, assim Ele fará. E Ele está usando isso tudo para transformar aquilo que é ruim em bênção na sua vida. Então não desista, não desista. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Para eles é loucura e eles pregam, condenam e afrontam, humilham, tentam envergonhar, mas para você é poder de Deus, é fortaleza, é justiça, é verdade, é estabelecimento de governo e de reino. E se você não negar ela, não negar a cruz atrai glória. Sem cruz, sem glória, sem sacrifício, sem vitória, sem dor, sem ganho. Permaneça. E eu quero partir para o final, por quê? Mas Deus o ressuscitou. Darabadaraia. Derrecamandarabada sobiandaraba ricandarada socantaramande chicantaranda candaraya deripa papadarabando comandaraba cachequemancandaraba codorocamandaraya. Deus o ressuscitou, matou, mas ressurgiu, humilhou, mas Deus honrou, envergonhou, mas Deus exaltou, matou, mas Deus trouxe vida de volta. Mas Deus o ressuscitou. Sabe por quê, meu irmão? Porque nada, exatamente nada, pode impedir Deus de agir. Nada pode parar Deus de agir. Deus não. Eles podem até nos parar, mas Deus não. Nada pode parar Deus. Nada. E olha o que a palavra continua falando: libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-la sob o seu domínio. Nem a morte, meu irmão, nada que eles fizerem, nada que eles tentarem fazerem contra nós, nada que o inimigo arquitetar, nada pode frustrar o plano que Deus tem para a sua vida. Nada. Então continue. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que resolveram buscar o Senhor com todo o seu coração, que acreditaram na promessa, que acreditaram no propósito, que vivenciaram experiências únicas, que o coração começou a arder, que a chama da presença começou a arder outra vez, e que Deus plantou em seu coração um amor, e esse amor não falha, uma esperança viva, uma esperança única e uma esperança que não falha, e porque Ele ainda é a canção mais viva, e porque você crê, você sabe que agora, sabe, porque Ele vive, você pode crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não é necessário mais temer, não é necessário mais, sabe, se preocupar. Até porque a morte é apenas uma porta, um passaporte para a eternidade. E Ele já conseguiu plantar isso dentro do seu coração. E eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, que os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados, nem pela morte. A morte não tem domínio. Você já tem percebido que você está mais firme, mais forte, e em breve, logo depois de Deus te dar aquilo que colocará um sorriso nesse rostinho lindo seu, um sorriso que ninguém poderá arrancar, você terá uma história para contar. E você tem percebido que Ele cuidou de você no passado, tem te amado no processo, ou seja, tem te amado durante todo o seu presente, e já tem um futuro preparado de glória para você. E aqui aquela palavra de Jeremias 29, versículo 11 começa a fazer sentido. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, os planos de dar esperança
e paz, prosperidade e paz em um futuro que vocês esperam. O que você tem esperado? Bem-aventurados são os que esperam em Deus, porque serão gloriosamente surpreendidos. Deixa Deus fazer, Ele sabe como faz, o plano já existe e já está sendo executado. Depois desse processo, tem milagre. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Fica com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.